Já estamos de volta com o programa Brasil Cristão desta terça-feira. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Estamos na nossa página da internet, Facebook, Brasil Cristão. É só você procurar lá a nossa página, estamos transmitindo pela internet. Aí você pode compartilhar com a sua família, com seus amigos, com as pessoas que você quer que tenha essa catequese maravilhosa que nós estamos fazendo aqui nesta terça-feira. Tem mensagem no nosso WhatsApp? Vamos ver quem está participando conosco. Vânia, oi meus queridos, Padre Douglas, Drica e Fernando, querida Vânia também, né? Eu estava ansiosa por esta catequese. Dia 2 de setembro, eu e meu marido completamos 31 anos de matrimônio. Estou muito feliz e grata a Deus por nossa união. Meus pais chegaram a completar 54 anos de casamento. Olha, super bênção de Deus, né? Demais, olha só que maravilha. Glória a Deus. Eu vou chegar lá, viu, gente? Nós vamos chegar, né, Meus Fernando? avós chegaram a completar 63, 64, se eu não me engano, de casamento, quando eram vivos. Realmente isso é grande graça. Para quem ama, não para quem está preso a paixões, mas para quem ama. Exatamente. E que pode ser diferente daquilo que você entende por amor. E é exatamente isso que nós vamos tratar agora. Exatamente. Qual é o grande problema em um relacionamento? Amor, não é? E aí você vai ouvindo e vai enviando para nós a sua participação. Nosso WhatsApp vai ficar aqui para você, o diretor vai colocar aqui, o diretor Bruno vai colocar aqui para você e você vai enviando a sua mensagem, não é? Por que você se casa? Porque você ama ou acha que ama, não é, padre? E porque quer amar. Quer amar e quer ser amado também. E porque é amado, entende? Né? Vamos continuando, né, essa abordagem sobre o matrimônio. Você se lembra que os outros dois blocos de sacramentos que nós tratamos foram os sacramentos da iniciação cristã e os sacramentos de cura. Da iniciação cristã, só não trabalhamos a Eucaristia ainda, porque vamos dedicar muito mais tempo a ela e por isso nós deixamos por último. Precisa ficar claro que agora nós estamos entrando num bloco que tem uma índole diferente. O nome desse bloco, que contém matrimônio e ordem, o Catecismo da Igreja chama de sacramento do serviço da comunhão. Onde está a diferença, né, nesses sacramentos aqui? Algumas pessoas têm a mentalidade, né, ou trazem muito viva a ideia de que os sacramentos são lugares para se receber algo, o que não é errado. Acontece que os sacramentos que por excelência nos dão algo são os da iniciação e os de cura. Então você recebe vida nova no batismo, recebe nova vida, novo alimento na Eucaristia, recebe o Espírito Santo na Crisma, recebe perdão dos pecados na confissão, recebe cura e libertação para o sofrimento, não são dos enfermos. Agora, grave o seguinte, nestes dois sacramentos, matrimônio e ordem, você precisa inverter a ordem. Não são sacramentos, em primeiríssima instância, para se receber. Aqui, Drica e Fernanda, aqui começa a dificuldade em muitos que celebram matrimônio e ordem também, mas vamos ter ocasião de falar da ordem. As pessoas celebram esse sacramento, né, quando o celebram, né, se continuam no regime da graça, né, se não fogem da graça, mas permanecem nela, achando que o matrimônio é para receber. Olha, você vai receber, de fato, porque todo sacramento ele confere algo. A posteriori, né? Mas no matrimônio você vai receber a graça específica do sacramento, né? A graça de estado, que nós chamamos. Mas é uma graça que você recebe justamente para ter força de dar, não de receber. Você já recebeu demais, meu camarada, minha filha. Você recebeu no batismo, recebeu na Eucaristia, recebeu na unção dos enfermos, recebe na confissão. Vai ficar uma ovelha engordando no rebanho do Senhor a vida toda? Tem uma hora que precisa doar. Porque quem quer seguir a Cristo deve renunciar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo fazendo o que ele fez e faz. E o Senhor se dá. Então ninguém será feliz se não viver em circunstâncias nas quais se dê de alguma forma. Então é para isso o matrimônio. O matrimônio é para se dar.
não se trata apenas de pegar uma união natural e levar esta união à igreja para receber uma bênção. Algumas pessoas usam essa expressão. Não, eu acho importante ir à igreja, né, para receber a bênção. Olha, bênção eu dou aqui nessa água, bênção a gente dá num terço, numa imagem, bênção a gente pode dar em qualquer coisa. Vocês não vão à igreja simplesmente para receber uma bênção. O casal vai à igreja para realizar uma consagração. É algo mais do que bênção, é mais do que isso. O casal vai para se entregar a Cristo, à igreja e um ao outro. Então, aqui, Drica e Fernando, recorrendo à esteira da introdução do sacramento, se lembra que todo sacramento tem matéria e forma? Sim. No matrimônio, há uma distinção em relação a todos os outros sacramentos, quanto à matéria. A matéria do batismo é a água, a matéria da confissão são os pecados, a matéria da crisma é o óleo, a matéria do matrimônio é o homem e a mulher. São as duas pessoas que celebram, eles são a matéria, ou seja, no sacramento do matrimônio, nós temos um tipo de matéria, né, uma materialidade que não existe nos outros sacramentos. Porque nos outros sacramentos, nós não temos uma matéria viva. Entende? A água não reage à graça. Ela não se opõe à graça. A água é uma matéria totalmente passiva. Você ora sobre ela no dia do batismo e ela se torna eficaz para batizar. No sacramento da confissão, se existe a matéria, né, o pecado confessado com arrependimento, o pecado não reage ao poder expiatório. Ele é perdoado e é repelido. Agora, no matrimônio, qual é a diferença? Nós temos uma matéria viva, que é que são duas pessoas. Então, aqui, a matéria, vamos assim dizer, em determinadas circunstâncias, ela pode reagir à graça. Ela pode não corresponder. Ela pode não fazer por onde. Entende? A seriedade do matrimônio. Então, no matrimônio, o casal vai à igreja para se entregar a Deus num ato de amar. Como que dizendo, Senhor, eu te amo e tu me amas. E tu me bastas. Eu poderia viver contigo e apenas contigo. Mas justamente porque eu vos amo e o Senhor me ama, o Senhor me presenteou com esta minha irmã ou com este meu irmão, porque antes de ser teu esposo ou tua esposa, ele é teu irmão, ela é tua irmã, assim deve ser. E porque o Senhor me deu esta tua serva, este teu servo, para se unir a mim, nós vamos nos amar uns aos outros, não por nós mesmos. Você não pode amar seu esposo por causa dele e nem amar a sua esposa por causa dela. Você deve amar o seu cônjuge por causa do Senhor, porque o Senhor te ama, porque o Senhor te basta. Se ele não te bastar, vai ficar muito difícil viver o matrimônio. Se você olhar para si e perceber que não seria capaz de viver apenas com o Senhor, vai ficar muito difícil viver com alguém. Muito difícil. Vocês sabem, vou contar algo que eu li num livro de história da igreja, Fernando e Drica. Houve um período nas igrejas do Oriente Médio em que se levou tão a sério aquela carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, né? Paulo fala, quem está solteiro não procure casar-se. Se está casado, não procure separar-se. Havia uma juventude naquelas comunidades primitivas tão fervorosas que ninguém queria casar mais, sabe? Não, a gente quer ficar só com o Senhor nos basta. E foi preciso uma campanha dos pastores da igreja, principalmente naquela região da Ásia, né? Onde hoje é a Turquia. Uma campanha para que os jovens vissem o casamento, o matrimônio, como um modo de unir-se à cruz de Cristo também. Porque senão nem casar eles não queriam. Tamanho o bastar-se em Deus.
E aí, é claro, um caso mais conhecido são do casal Martin, né? São Luís e os pais de Santa Terezinha. Sim. Agora me fugiu o nome. Zélia e Luís Martin. Vocês sabem que eles fizeram voto de castidade durante anos. Eles se casaram, mas não se uniam, né? Sexualmente. Depois, um dia, o diretor espiritual os instruiu: não, vocês são casados, devem se unir sexualmente. E aí foi que tiveram 6 filhas, né? Todas santas, todas viraram religiosas. Tamanha a santidade do casal, que se bastavam no Senhor. Então, um homem, uma mulher, para entrar no matrimônio, é o que a pastoral da igreja tem reivindicado cada vez mais. Para casar, vou dizer, padre, para casar é mole, mas para entrar no matrimônio... No matrimônio, isso. É porque é disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de casamento, né? Casamento, um homem e uma mulher fazem sozinhos. Tranquilo e calmo. Mas matrimônio, um homem e mulher não fazem sozinhos. Precisam da graça. Exatamente. Da graça encarnada, hein? Porque nós não somos uma religião espiritualista. Nosso Deus é um Deus encarnado. Onde a graça se encarna? Bom, primeiro na experiência profunda com Deus, batismo no Espírito Santo. Isso é fundamental, tem que ter coração novo. Jesus já avisou em Mateus 19. Sem coração novo, você vai entrar num regime de vida nova com um coração novo. Você não vai, isso aqui é comida forte demais para você. Você não vai digerir. Então é a primeira coisa. Segunda coisa, você vai entrar no matrimônio, tá, com um coração novo. Esse coração novo cheio de graça. E a comunidade cristã vai fortalecer, vigiar, aconselhar, corrigir. Sem comunidade cristã, é muito difícil o matrimônio permanecer, porque é uma instituição que necessita de uma instituição superior a ela, para moderá-la. O ser humano funciona assim. Se nós não temos uma instituição acima de nós, por exemplo, você trabalha, você tem um patrão. Se você não tiver um patrão, e se todos não tiverem ali um patrão, corre-se o risco de a empresa, o empreendimento, não seguir um rumo único. Fica cada um à mercê do que deseja. Então, no matrimônio, se você quer ter um matrimônio cristão, uma família cristã, tem que ter uma comunidade cristã maior, superior, que vigie essa instituição e que a ajude, que a sirva. Então, aqui eu já respondo uma pergunta que muitos fazem. Por que a Igreja Católica não celebra matrimônio, né? Não assiste matrimônio de casais fora da igreja, do templo, igreja? Não pode ter casamento numa chácara, não pode ter casamento numa casa, num sítio, não pode. Por quê? Porque o sacramento é para a igreja, vocês estão casando para a igreja. Não é propriedade privada essa Padre união. Douglas, o senhor está dizendo, não pode, é uma regra da igreja, é uma disciplina da igreja. Mas nós sabemos que tem, inclusive você que está nos assistindo pode ter ido em algum casamento este ano ainda, ou na praia ou na chácara. Este casamento celebrado lá por aquele sacerdote que saiu da disciplina, porque se fez lá, saiu da disciplina, certo? Como é que fica a questão desse matrimônio aí? Então, primeiro tem que se verificar se de fato é um padre em comunhão com a Igreja Católica. Ótimo. Porque existem muitos padres da Igreja Católica brasileira, da Igreja Veterocatólica, enfim, usam... Católica carismática. Não tem nada a ver com renovação carismática. Nada. Nem eu sabia que existia essa Igreja Católica carismática. São igrejas que usam os nossos paramentos, os nossos ritos, a nossa forma sacramental. Eles se autodenominam como padres, reza Ave Maria, tem imagens e tudo, mas estão totalmente fora da comunhão com a Igreja Católica. É possível que algum bispo venha autorizar um casamento desse? Não, hipótese alguma, porque não tem assistência válida. Veja que eu já usei pela segunda vez a palavra assistência. Quem celebra o matrimônio é o casal. Quem preside o matrimônio? O casal que se casa, não é o padre, entenda isso. O casal que celebra, o padre, ou o diácono, ou o bispo, ou o papa que seja, assiste.
O padre assiste o seu matrimônio. Não é o padre, não foi o padre que celebrou o seu matrimônio. Quem celebrou o seu matrimônio foi você. Você que quer se casar, saiba, você vai celebrar o seu matrimônio. Então, é preciso que haja um assistente válido, ou seja, se você está se casando na igreja e para a igreja, a verdadeira igreja tem que estar ali. Não pode ser alguém que diga pertencer a uma igreja a qual não pertence. Entende? O casal, ele precisa estar na igreja. É claro que você vai convidar os seus familiares, os seus amigos, mas a finalidade do matrimônio na igreja é que naquele dia, naquela tarde ou naquela noite, as portas da igreja estejam abertas para que qualquer fiel católico daquela paróquia possa entrar. Você pode ter depois, se quiser, uma festa privada, né, para comemorar com a sua família, com seus convidados, mas a igreja deve estar de portas abertas e ela não é exclusiva para os seus convidados. Ali é um sacramento. Isso aí. E isso por quê? Porque ao se casar, para concluir meu raciocínio, ao se casar, você homem, você mulher, vocês estão ali na igreja dizendo, sem falar essas palavras, mas vocês estão ali dizendo o seguinte: irmãos, igreja de Cristo, vocês querem ver o amor de Cristo pela igreja e da igreja por Cristo? Porque afinal de contas nós lemos sobre esse amor na Escritura, mas este amor é uma graça invisível que precisa de um sinal sensível. Não é essa a definição de sacramentos? Muito bem. Então, se toda matéria sacramental visibiliza alguma graça, afinal de contas, que graça invisível o matrimônio torna visível? O casal está ali dizendo, vocês querem ver, vocês querem tocar, ver exatamente como é o amor de Cristo pela igreja e da igreja por Cristo? A partir de agora, desta tarde, deste dia, deste momento, olhem para nós. Nós vamos mostrar para vocês como é que Cristo e a igreja se amam. Se vocês fizerem isso numa chácara, num lugar privado, onde está a igreja para receber o testemunho de vocês? Ou fica alguém lá, está tendo um casamento, não pode entrar na igreja? Não, onde está a igreja para receber a confissão de vocês? E aí você pode dizer assim, não, mas eu não vejo o casamento dessa forma. Você pode ver... Eu já ia perguntar se alguém lá está falando, mas eu não concordo com o que você está falando. Você pode ver o casamento desta forma, porque afinal de contas o casamento foi corrompido pelo pecado original. O que você não pode é ver o matrimônio de outra forma que não essa. Matrimônio é isso. Se você não enxerga desta forma, então não contraia matrimônio. Você pode se casar, né? Tem uma frase popular que diz, juntado com fé, casado é, vale para os do mundo. Até debaixo d'água, se você quiser casar, vai. Até debaixo d'água, ou pulando de paraquedas, eu vi uma vez. Fica à Enfim, vontade. isso são formas satírica de tratar uma união que Deus instituiu para ser bendita, para ser santa, e não para ser um playground. Não é para ser um playground, não é para ser um círculo de lazer. É para se amar como Cristo ama a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Morrendo por ela. Padre, vamos de novo, fica aí tocando no assunto da matéria do sacramento, né? Homem e mulher. Homem e mulher. É importante, né? Chesterton já disse que nós chegaríamos a um tempo que teríamos que provar que a grama é verde. Chegou! Então, chegou. Infelizmente, esse é o tempo. A matéria do sacramento do matrimônio é o homem e a mulher. Né? Um casal. Uma união de dois homens, de duas mulheres, não existe possibilidade de se celebrar um matrimônio, correto? Corretíssimo, porque dois homens ou duas mulheres não formam um casal, formam um par. Eu estou falando... Biologia, ué. Biologia, língua portuguesa. Foi o que você disse, né? A gente tem que provar que grama é verde. Sim. Mas são os termos aplicáveis. Você tem dois iguais, isso é um par. Você tem um casal quando tem dois diferentes.
Isso é da natureza das coisas, isso é lógico. Então, para o matrimônio, né, bom, o mundo tem seus casamentos, já distinguimos aqui. Casamento vem de habitar a mesma casa. Habitar a mesma casa, aí tudo bem. O mundo tem lá a sua forma de enxergar as coisas. Então, se 2 homens ou 2 mulheres querem se casar, muito bem, mas não podem contrair matrimônio. Na igreja e para a igreja não existe essa lógica, porque a igreja vive conforme a verdade como é, e não a vida como os homens acham que deveria ser. Sim. Então, para que seja válido um matrimônio, é preciso um homem e uma mulher capazes de cópula, ou seja, que tenham virilidade, no caso do homem, que tenha capacidade sexual. Então, antes do matrimônio, já entrando aqui em questões canônicas, se prevê que o pároco, no qual um dos noivos é súdito. Súdito é um termo canônico que se usa para dizer as pessoas que moram no território daquela paróquia. Quando você vai se casar na igreja, é aberto um processo na paróquia, um processo matrimonial. Se prevê que o pároco ou um diácono não pode ser um não clérigo. Infelizmente, há paróquias que fazem assim, não pode, tá? É erro do pároco, mas é preciso que o próprio pároco, ou no máximo um diácono ou um vigário paroquial, atendam aqueles 2 que vão celebrar matrimônio em juramento matrimonial, no qual ele fará perguntas para habilitar, para declarar a habilitação, né, se aquele homem, se aquela mulher estão habilitados para celebrar matrimônio. Várias perguntas. Então, eu faço juramentos assim quase todo sábado, às vezes 2, 3, 4, no mesmo dia. Perguntas do tipo, você é católico? Você foi batizado na igreja? Você professa a fé, pratica a fé? Infelizmente, por razões histórico-culturais, sociais, as pessoas vêm pedir matrimônio, mas porque deduzem de si mesmas serem católicas, mas já nem vivem a fé, nem praticam a fé. Porém, como receberam o batismo, canonicamente, em tese, elas têm direito de pedir o sacramento para a igreja. Mas se eu vejo que são fiéis não praticantes, que não vivem a fé, eu já anoto, não vivem a fé. Pode ser que estejam aqui, né, não escrevo dessa forma, estou dizendo aqui. Pode ser que estão pedindo para viver no regime da graça pessoas que ainda estão com o coração velho, com o coração de pedra. Mas eu anoto lá, ponho observação. Perguntas do tipo, você tem consciência de que deve ser fiel? De que tua esposa, teu esposo deve ser exclusivo para você? Você tem consciência do bem-estar físico, econômico, sexual que você deve proporcionar ao outro? Você vai se casar livremente? Ou você se sente cobrado, pressionado, coagido de alguma forma? Alguém te pressionou, alguém ficou no pé, por isso que eu atendo separado. O correto é primeiro um, depois o outro, não é para estar o casal junto, porque eu já peguei coisas nesses juramentos. Por acaso a sua noiva não ficou, olha, para de me enrolar, ou você casa comigo, eu te deixo, enfim, esse tipo de pressão, esse tipo de chantagem, porque não pode estar coagido de nenhuma forma. Ou aquele tipo, bom, eu já estou numa idade, eu vou casar logo porque eu tenho medo de ficar sozinho. Isso é uma autocoação. A pessoa não é livre. Isso pode prejudicar a validade desse sacramento. E eu pergunto... Lá na frente vai dar um problema. Eu pergunto também, você sente desejo, atração sexual pelo seu noivo ou pela sua noiva? Você está habilitado? Você sente que fisicamente está pronto para viver uma vida conjugal? Faço essas perguntas. Isso tem que ser feito, porque senão, caso a pessoa não passe nessa triagem, vamos assim dizer... Eu acho que aí já uns 80% já vai ficando. É função do pároco impedir ou adiar o matrimônio. Ao longo de 9 anos de padre, assim, eu tive reais motivações para fazer isso por 3 vezes. Eu realmente impedi
matrimônios porque a pessoa não estava habilitada, né? Não tinha as condições necessárias para o matrimônio. Dessas 3, 2 depois, na verdade, eu adiei. Eu disse, olha, agora, neste momento, vocês não devem se casar. Orientei, acompanhei o casal e ali, né, num dos casos, 6 meses depois, já deu para habilitar. Num outro caso, 2 anos depois apenas é que eles tinham a maturidade necessária para celebrar o matrimônio. Então, isso é fundamental. Porque, veja, é o amor de Cristo e da igreja, não se brinca com isso. Padre, desculpa te interromper, mas é que dentro disso aí que o senhor está falando, dessa triagem, o que acontece? Alguns sacerdotes não vão fazer esse caminho, né? Então, eles vão casar. E aí, tem uma pergunta aqui, mas ela não quer se identificar, e eu acho que cabe muito bem dentro disso. Já está dentro do sacramento do matrimônio ou do casamento, né? Não dá para saber. Está casada e não... Eu vou ler direitinho aqui, Leia, porque eu não quero favor. ler. Não consegue ter relação, entendeu? Está... Então, E aí, a pessoa... não consegue recuperar o sacramento do matrimônio. É que ela escreveu outras coisas aqui, não é legal ler. Mas o que ela vai fazer para recuperar o casamento dela nesse ponto? E para viver o sacramento do matrimônio? O mais ideal é que a pessoa procure, né, uma direção espiritual. Porque são casos delicados, muito pessoais, muito particulares. E não tem como a gente tratar assim numa TV. Eu estou pensando aqui, está casado? Contraiu o matrimônio? Porque existem Sabe, perguntas são diversos. pormenores que precisam ser questionados. Né? Primeira coisa, sempre foi assim? Era assim já desde antes do matrimônio? Ou isso foi se tornando assim? Entende? Porque eu já peguei casos em que a pessoa celebrou o matrimônio, mas nunca consumou. Né? Porque o matrimônio, ele tem a matéria, né, e a forma. Então, a matéria é o casal. A forma é o sacramento ali na igreja, como é as palavras, o consentimento que o casal presta um ao outro. Sim. Porém, o matrimônio ele só será consumado de fato no primeiro ato sexual do casal. E veja, primeiro ato sexual aberto à vida, porque cumpre as 2 finalidades do matrimônio, unitiva e procriativa. Existem casais, por exemplo, que se casam e vão à sua noite de núpcias, lua de mel, têm relações sexuais, porém, ou a mulher faz uso de contraceptivos, então não é uma união aberta à vida, ou métodos contraceptivos de barreira, preservativo, diafragma, também não está aberto à vida. Tem casais, portanto, que só consumam o seu matrimônio 1 ano, 2 anos depois de casados. Padre, quando talvez resolve... até 6 anos após... mais até. Ou seja, somente quando vocês se desarmarem contra a vida, não, a partir de agora, a partir dessa relação aqui, nós estaremos abertos. Pois bem, quanto tempo depois da celebração do matrimônio isso aconteceu? 10 anos? Pois eu tenho que te avisar, o seu matrimônio só foi consumado, ou seja, o sacramento só adquiriu a verdadeira consistência naquela relação em diante. Olha isso, como muito sério. Anos o matrimônio pode estar ilícito. Já explicamos a diferença entre validade e ilicitude. Ele é válido, o sacramento existe, porém ele é ilícito. Ele não produz os efeitos para os quais ele existe. Pode mandar outra pergunta? Porque estou animada aqui, pode? Pode mandar. Aqui, ó, mas ela também não quer se identificar. O irmão foi casado na igreja católica, teve 3 filhos, e ela flagrou a esposa do irmão em adultério. O irmão se separou, mas não divorciou e está no segundo relacionamento há mais de 30 anos. E ela quer saber como fica perante a igreja essa relação. Eu acho que ela está perguntando em nome do irmão aqui, né? Está perguntando em nome do irmão. Veja, a igreja ensina o seguinte, todo matrimônio é válido até que se prove o contrário, tá? Então, no caso, seu irmão tem uma esposa
que é aquela com quem ele teve 3 filhos, aquela que o traiu. Essa é a esposa dele. Eles celebraram matrimônio. Mas, padre, eles não estão juntos há 30 anos. Você se lembra da lógica da confissão, quando eu falei que pecado não caduca? Não é ponto na carteira? Pecado não caduca. Não é ponto na carteira. É um estado de vida em que, infelizmente, eles entraram. Então, aquela, por mais que ele eventualmente não tenha contato com ela há mais de 30 anos, aquela é a esposa dele. Esta atual é a companheira dele, tá? Que por certo se amam, não estou aqui dizendo que não, por certo se amam. Talvez com aquela tenha sido casado, não sei, 5, 10 anos, não tem esses pormenores, estou aqui especulando. Ficou 5 anos com uma pessoa e aí na segunda união dura 30, 40. Bom, então precisa se verificar, tá? Isso o seu irmão precisa procurar a paróquia, o tribunal eclesiástico da diocese, para verificar se aquela primeira união, né, com a mãe dos filhos foi realmente válida. Entende? Porque como é possível que tenha se desfeito desta forma? Então, pode haver um defeito de matéria. Qual é a matéria do matrimônio? O homem e a mulher. Se o homem e a mulher não têm todas as disposições, não só físicas, mas emocionais e espirituais, condições de fé para celebrar e viver o matrimônio como deve ser, então pode-se identificar ali um defeito de matéria que torna inválida aquela união. Tá? São os casos de nulidade. Né? Acho que convém explicar um pouco o que é a nulidade, né? Porque tem muitos casos assim. Eu acho, às vezes, Padre Douglas, que algumas pessoas consideram que o adultério anula um matrimônio. Mas não é. O que Deus uniu, o homem não separe o homem. O matrimônio é indissolúvel. O que a igreja vai ver é se existiu o matrimônio ou não. Exato. A igreja nem anula nada. Não se anula matrimônio. A palavra não é essa. Prestem atenção nas palavras. Não existe anulação. O que existe é nulidade. O que é a anulação? A anulação é quando você tem uma coisa, ela está aqui, ela é real, ela existe, mas eu cancelo, eu destruo. Bom, isso daqui não é possível para o matrimônio, isso aqui não existe. Se o matrimônio é real e ele existe, não tem como anular. A única coisa que pode anular um matrimônio é a morte de uma das duas partes. Aí você pode casar de novo. Aí a pessoa pode contrair novo matrimônio em caso de viuvez. Agora, o que pode acontecer? Nulidade. Nulidade é fazer uma análise, uma pesquisa retroativa da vida e da história deste casal e descobrir que não houve matrimônio. Exato. Isso, então, uma coisa é eu ter algo e cancelar, outra coisa é eu descobrir que eu não tinha algo. Agora, fica melhor de compreender. A pessoa pode dizer assim, mas a gente casou na igreja, teve lá a cerimônia. A cerimônia é a forma. Mas não tinha matéria. Para que haja sacramento é preciso matéria e forma. E o que está nesta matéria é fundamental. O que está neste casal é fundamental. Certos níveis de imaturidade humana, por exemplo, no casal, inutiliza. Aliás, invalida esse matrimônio e o torna nulo. Exato. Eu acompanho muitos casos, tanto da paróquia anterior como da atual, pessoas que procuram, porque realmente todos os padres estudam, né? Nós estudamos isso na faculdade, mas é um território canônico muito complexo e não são todos os padres, é importante que você compreenda isso, não é menosprezando os irmãos padres, não. É uma questão de habilidade pastoral mesmo. Não são todos os padres que conseguem ter a perspicácia de cada caso e aplicar o direito com a caridade necessária, entende? Então acaba que os fiéis são conduzidos a um ou outro padre que sabe melhor apurar. Tá? E muitos irmãos meus, padres,
encaminha, olha, o padre Douglas, ele consegue, né, conversa com ele orienta melhor, tá? E mandam esses casos. Então eu acompanho muitos casos assim. Às vezes nem pessoalmente, uma mensagem assim já ajuda a esclarecer muitas coisas e eu vou encaminhando os casos que eu acho convenientes para os respectivos tribunais eclesiásticos. Mas eu já vi casos de casamentos que duraram 10 anos, mas foram declarados nulos. Entende? Porque se olhou e se viu que foram 10 anos, teve um de 16 anos, que se descobriu que era absolutamente nulo. Não havia realmente um matrimônio por coisas do passado, da história, da relação conjugal daquele casal. Então, quando nós falamos de matrimônio, nós estamos entrando num terreno complexo por conta da diversidade material do sacramento. Né? Quantas matérias existem para o matrimônio? Tantas quantas forem as pessoas. É muita gente. Então, até verificar todas as disposições daquele casal. Né? O que existe também? Casamentos que começam nulos e vão adquirindo validade ao longo do tempo. Entende? Eu já acompanhei um casal que tinha essa dificuldade. Né? A moça, por uma série de razões, tinha escrúpulos sexuais, dificuldade, e o esposo, com maior amor, a maior paciência, né? Ajudou a esposa, ela teve que fazer terapia, teve que conversar muito. Eu sei que o casal conseguiu ter a sua primeira relação sexual após 2 anos do matrimônio celebrado. Veja, eram 2 anos, em tese, de um matrimônio nulo. Se o homem quisesse, ele poderia. Ele diz, olha, assim, desse jeito não dá. Ele entrava com um processo de nulidade e ganhava. Mas não. Aí a gente vê essa graça, né? O amor. A maturidade, a paciência. Então, estava nulo, mas adquiriu a sua validade. Que coisa linda. A graça sobrepôs a natureza. Sobrepõe, exatamente. A igreja é tão linda, tão perfeita. Padre Sonha falando, eu ia aqui admirando, meu Deus, como é perfeito, né? Deus fez tudo tão posso perfeito. falar de uma coisa mística em relação ao ato conjugal? Veja, os 2 sacramentos da missão cristã, né? A ordem e o matrimônio, eles estão profundamente relacionados à Eucaristia. Profundamente. Porque Cristo ama a sua igreja quando ele se dá a ela. Quando ele se dá. E onde Cristo se dá? Ele se dá num único ato em 2 movimentos. O ato do seu sacrifício, que começa na Quinta-feira Santa, na última ceia, e culmina no Calvário. Então, quando é que Cristo ama a sua igreja? Quando ele diz: tomai, isto é o meu corpo. Tomai, isso é o meu sangue. Então, onde está o vínculo entre matrimônio e ordem? Por isso é importante, o dia do matrimônio é o dia do encontro do casal com o sacerdote, do sacramento, dos que celebram o matrimônio com aquele que vive a ordem. Para dizer que os 2 são praticamente iguais. Mudam aspectos, mas são os mesmos sacramentos. Um casal, quando se une na sua cama, no seu leito conjugal, eles estão fazendo as palavras de Jesus. Toma, isso é o meu corpo, que eu estou dando para você. Foi essa entrega do corpo de Jesus que gerou a mim e a você na graça, que gera filhos para o céu. O padre, quando ele diz essas palavras no altar, tomai e comei, isto é o meu corpo. Ele pode dizer, isso é o meu corpo dado por vós. Porque realmente o corpo dele não é entregue a mais ninguém. Ele é entregue por vós. Por vós, igreja que está aqui, comunidade que está aqui. Então, essas palavras do Senhor, meus irmãos, essa instituição do Senhor, nós não podemos brincar com ela. Quando você se une fisicamente a alguém, aqui que está a Fernanda e Drica, a sociedade banalizou o sexo. A igreja ama o sexo, ela quer recuperar a santidade do sexo, a beleza do sexo. Por isso não dá para admitir a mentalidade promíscua que está na sociedade. Porque dar-se a alguém foi um ato
usado por nosso Senhor para nos salvar. Então, você não pode entregar o seu corpo para alguém se não está unido ao objetivo de salvar, de povoar o céu, se este dar o corpo não está dentro de um projeto de salvação, um plano do reino de Deus. Isso é fantástico, isso é lindo, isso é profundo. É maravilhoso. Então, meus queridos, nós temos que ter muita atenção, muito olhar espiritual para essas realidades, senão nós vamos ficar e aí, padre, nos a gente pegando já vê, nos pormenores, né? Já vê a ação que você já pode fazer para ir limpando, eu vou usar essa palavra, o seu matrimônio. Você não pode trazer o lixo que a sociedade tem lá fora para dentro do seu casamento, a pornografia. Você não pode ser fechado à vida. Você viu que coisa, que graça, que cerca. O apóstolo Paulo fala que o homem carnal não entende as coisas do Espírito. O problema, a grande verdade é que muitos são cristãos nominais que não nasceram de novo. E se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Se não nascer de novo, não vê o reino de Deus. Se não nascer de novo, não entende as coisas do Espírito. E aí tudo é peso, tudo é loucura, tudo é insanidade. Como assim, né? Quer dizer, só no casamento? Só no casamento. Eu vou dizer uma coisa que eu nunca disse isso, eu acho, mas para mim é uma coisa tão normal. Eu me casei virgem e o meu marido é o único homem da minha vida. Não tem coisa mais linda nisso. E assim, eu sou completamente realizada. Porque ele é... Gente, é uma coisa tão... Eu não consigo nem explicar com palavras, assim. A mística, a graça que envolve quando você pertence a uma pessoa só. É ela. E com ele eu fiz os meus 7 filhos, 3 estão no céu. Então, mulheres, aí eu vou falar, padre Fernando, para as mulheres. Mulheres, vocês conseguem. Ah, Drica, mas eu já não sou mais, cheguei até aqui. Para, o seu corpo é templo do Espírito Santo, foi feito para alguém que Deus sonhou para você. Então, neste momento agora, você que está assistindo o Brasil Cristão, não é? Peça daqui para frente o batismo no Espírito Santo para que você entenda essas coisas pelo Espírito. E você se transforme em uma mulher de fato abençoada. Deus quer isso, não importa o que você viveu até aqui, não. Não importa como foi a vida que você teve, não importa o que você fez, né, padre? A partir de agora, tem jeito e dá para começar agora, não Isso é? mesmo. Essa é a nossa mensagem no final do segundo bloco aqui para vocês. Nós vamos fazer um intervalo e falando em família, casamento, de não trazer o lixo da sociedade para dentro do casamento, nós queremos divulgar para você uma jornada em defesa da vida que o Dom José Falcão, nosso querido, vai fazer. São 19 vídeos, não é? Vídeos assim, como que pílulas, não é? Já estão prontos, né, esses vídeos. Você vai fazer o cadastro, está aí aqui, ó, www.rs21.com.br/Defesa da Vida. Entra lá, faz seu cadastro, você vai receber essa jornada linda com o nosso querido Dom José Falcão. Intervalo? Sim. E já nós voltamos. Excelente.